Evangelho segundo Marcos, páginas 16 a 20. Pedido de um sinal. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. E, deixando-os, entrou de novo no barco e foi para outra margem. O fermento dos fariseus. E de Herodes os discípulos se esqueceram de levar pães, tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia, dizendo: Atenção! Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: Por que discutis sobre o fato de não teres pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido. Tendo olhos, não enxergais, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes, cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes, cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: E ainda não entendeis? O cego de Betsaida. Chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: Estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: Estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos, e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: Não entres no povoado. O Messias diferente. A profissão de fé de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros, Elias, outros ainda, um dos profetas. Jesus, então, perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. Primeiro anúncio da paixão. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Falava isso abertamente. Então, Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás. Pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim, as dos homens. Seguimento e renúncia chamou, então, a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. 9. E disse-lhes: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá, ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Apareceram-lhes Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que devia falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu, então, uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai-o. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Elias já velho. Perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: Sim, Elias vem primeiro, para pôr tudo em ordem. No entanto, como está escrito a respeito do Filho do Homem que ele deve sofrer muito e ser desprezado. E eu vos digo mais, também Elias veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como está escrito a seu respeito. O menino epilético. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou admirada e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: Que estás discutindo? Alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga no chão, e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus lhes respondeu: Ó geração sem fé! Até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei-me o menino. Levaram o número quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: Desde quando lhe acontece isso? O pai respondeu: Desde criança. Muitas vezes, o espírito já o lançou no fogo e na água, para matá-lo.
Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse, se podes. Tudo é possível para quem crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro, espírito mudo e surdo. Eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O espírito saiu, gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam, morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só pode ser expulsa pela oração, segundo o anúncio da paixão. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar, quem é o maior? Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, não a mim, mas aquele que me enviou. O exorcista estranho. João disse a Jesus, mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse, não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, está a nosso favor. Quem vos der um copo de água para beber porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Os escândalos que destroem e o sal que conserva. E quem provocar a queda um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem uma grande pedra de moinho ao pescoço e o lançassem no mar. Se tua mão te leva à queda, corta-a. É melhor entrares na vida tendo só uma das mãos do que, tendo as duas, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, Se teu pé te leva à queda, corta-o. É melhor entrar na vida tendo só um dos pés do que, tendo os dois, ser lançado ao inferno, Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um olho só do que, tendo os dois, ir para o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal perder o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. A subida a Jerusalém. 10. Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões mais uma vez se ajuntaram ao seu redor, e ele, como de costume, as ensinava. O repúdio das pois aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou, qual é o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu, quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Abençoando as crianças. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, porque a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. O rico querendo seguir Jesus saiu caminhando. Quando ver alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus, por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos, não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ela então respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, com amor, lhe disse, só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos, como é difícil, para os que possuem riquezas, entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras. E Jesus tornou a falar, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros, quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe, olha, nós deixamos tudo e te seguimos.
Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo futuro, vida eterna. Muitos, porém, que são primeiros, serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros.